Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Van e estou aqui para trazer o terceiro ponto, a terceira parte do batismo com o Espírito Santo. Já recebi alguns e-mails e já vi muitos crentes, PhDs, bacharéis em teologia, doutorado em teologia, mas eu vou ficando com a Bíblia. Fiz meu seminário de início lá no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, mas o seminário não forma teólogo. O seminário bíblico não faz de você um vocado, um vocacionado. A Bíblia diz, lá em João, em 1 João, que a unção que está em nós, a unção do Espírito Santo, ela que nos revela. Não sou contra quem faz seminário, pelo contrário, eu incentivo alguns irmãos que me perguntam, que me indagam, eu incentivo a fazer, é bom. Mas o que vai deixar o cristão, o crente, que tem a vocação teológica, com sabedoria, e quando nós, para você entender o que é um seminário, quando você inicia o seminário de teologia, o que mais eles incentivam lá, o que mais o seminário, os professores, eles incentivam você a comprar livro. Ou seja, eles dizem que você tem que ter a sua própria estante de livro. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho alguns bons livros de teologia e os livros me ensinaram a buscar, a entender, a compreender na Bíblia. Na Bíblia, como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. E lá em Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz lá em 2 Pedro 3, 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu espero estar sendo para você, meu amado irmão, ouvinte, você que está me ouvindo aí desse lado, você que tem suas dúvidas, assim também como eu tenho as minhas, e mediante uma leitura simples e humilde na palavra de Deus, você vai ter o verdadeiro entendimento. Porque infelizmente, hoje em dia nós olhamos para a igreja e nós podemos ver uma igreja sem doutrina bíblica, uma doutrina sem ordem, sem decência, uma doutrina sem o temor de Deus. Mas, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu espero estar sendo para você um canal de bênção, onde você possa refletir e examinar na sua Bíblia, como os crentes de Bereia faziam. Louvado seja Deus. Então, nessa parte, eu quero trazer característica de quem é batizado com o Espírito Santo. Então, o sinal de que uma boa parte da teologia pentecostal ensinam que o crente
ele só é confirmado o batismo na vida desse crente, dessa pessoa, quando ele fala línguas estranhas. Isso não é verdade, isto não é bíblico. O verdadeiro sentido do batismo com o Espírito Santo está lá em Atos capítulo 19, versículo 2. Quando ele aceita o Evangelho de Jesus Cristo como palavra de Deus, como único livro de regra, fé e prática. E quando ele aceita a Jesus Cristo como único e Senhor, Salvador, Mestre, Guia, Doutor e Deus da sua vida. Aí este pode dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 13. Bendito seja Deus. Mas, em seguida do batismo, vem uma palavra que muitos crentes não percebem, não vê como algo sobrenatural, como a segunda bênção, sim. A segunda bênção que é dada pelo Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito, ou plenitude, o auge do Espírito na vida do cristão. E hoje eu quero falar o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? A questão mais para nós, eu quero colocar para você, é deixar bem claro que línguas estranhas, variedades de línguas, estão nos dons espirituais, na classe dos dons espirituais. E a segunda etapa na vida do cristão, quando ele tem o Espírito Santo, ele passa a ser cheio do Espírito Santo, que pouco é ensinado na igreja. Se falam que ser cheio do Espírito Santo é sair pulando, dançando, sapateando, rodopiando. Nem sempre é por aí, né? Mas ser cheio do Espírito Santo, o que significa? O que é um crente ser cheio do Espírito Santo? Como se comporta um crente cheio do Espírito Santo? Eu quero lhe trazer, nesta terceira parte, esta observação. Não é ensinado na Bíblia o chamar para ser batizado com o Espírito Santo. Você não vai encontrar Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Timóteo, Apolo. Você não vai encontrar nenhum desses discípulos, seguidores de Jesus, chamando um crente novo convertido para ser batizado com o Espírito Santo. Mas é bíblico ensinar e incentivar o crente a ser cheio do Espírito Santo. E isto sim, a Bíblia manda, pede, ensina, fala, revela que é preciso ensinar o crente, o cristão, a buscar o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Podemos ver isto na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18. A palavra enchei-vos, no original grego, significa sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Uma vez batizado, a segunda bênção, o segundo passo do Espírito Santo é encher você, para que você goze, para que você experimente os dons espirituais, as profundezas do Espírito, a revelação, o amadurecimento do Espírito, as experiências espirituais. Ela sobrevém quando o cristão, batizado com o Espírito Santo, convertido,
ele recebe a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo. E Paulo incentiva isso à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Tal plenitude, ou estar cheio do Espírito Santo, levará o crente, bendito seja Deus. Esta plenitude, este enchimento do Espírito Santo, levará você, crente, a algo específico de Deus. Não só falar em línguas estranhas, nem profetizar, nem ter revelações, mas algo profundo a respeito desse Deus, do Deus Santo, do Deus Poderoso, do Deus que se revela através da sua palavra. Então o texto que nós costumamos falar e iniciar, se encontra em Atos, onde você vai encontrar esta palavra plenitude, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Bendito seja Deus. Então, todos foram cheios, todos entraram na plenitude. Os que já eram batizados com o Espírito Santo, que nunca tinham falado em línguas, nunca tinham profetizado, nunca eles ainda tinham experimentado algo sobrenatural, forte, mas após o enchimento do Espírito Santo, após a plenitude do Espírito Santo, eles todos começaram a falar em outras línguas. Então, esta plenitude levará o crente primeiro, a uma vida de adoração renovada e experiências espirituais. Quando o crente é enchido, quando o Espírito Santo enche o crente da sua plenitude, o crente é levado a uma vida de adoração, a uma vida renovada e experiências espirituais. Nós encontramos isso em Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando o crente entra na plenitude, quando o Espírito Santo enche o crente, enche esta pessoa, este homem, esta mulher, quando nós dizemos está cheio com o Espírito Santo, não é para ele estar saindo aí rodopiando, nem rodando dentro da igreja, não. Mas há uma vida de gratidão a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida de gratidão a Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 20. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um relacionamento renovado com respeito e no temor do Senhor. O seu relacionamento é um relacionamento sincero, verdadeiro, honesto e uma vida no temor do Senhor. Hoje em dia, nós encontramos muitos crentes se dizendo cheio do Espírito Santo, mas sem respeito ao pastor, sem respeito à doutrina da igreja, sem respeito à liderança da igreja, sem respeito aos cultos da igreja, sem respeito à ordem do culto da igreja. Mas a minha Bíblia diz que um crente cheio do Espírito Santo, ele passa a ter uma vida renovada, com respeito e no temor do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Exemplos de repetidos enchimentos com o Espírito Santo, de não mais o batismo. Talvez algumas igrejas pentecostais hoje poderiam dizer assim: olha aí o batismo, foi batizado de novo. Não, o crente, assim como no batismo das águas, ele só é batizado uma vez. Não existe o rebatismo. Rebatismo é uma heresia e é uma aberração de alguns pastores, querendo induzir na cabeça de alguns crentes novos convertidos ou crentes fracos na fé, no conhecimento. Sai de uma igreja,
uma igreja genuinamente evangélica, e quando vem para a sua igreja, ele quer demonstrar ser mais santo, mais conhecedor, mais poderoso, e quer lhe rebatizar. Não aceite o rebatismo. Uma vez batizado na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda a vida. Porque a ordem, porque o poder está no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Exemplos repetidos de enchimento com o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 8 e versículo de número 31. Então, gostaria de ler com você Atos capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro aqui não foi mais batizado com o Espírito, agora sim, em uma nova ação do Espírito, uma nova ação do Espírito Santo na vida do crente. Agora sim, dotando ele, levando ele a uma experiência cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E no versículo 31 diz aqui: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não mais aparece mais a palavra batismo como Espírito Santo, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Um detalhe, irmãos: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência única. Agora, o enchimento com o Espírito Santo ou do Espírito Santo é um evento que pode ocorrer várias e várias vezes na vida do crente. O exemplo que nós vimos em Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4, e Atos, capítulo 2, versículo 4, Atos, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 31. Então, várias experiências, a Bíblia fala, relata, que eles agora passaram a ser cheios do Espírito Santo. Em cada atividade do Espírito, em cada obra do Espírito, o Espírito Santo tomava ele, enchiam eles para realizar tarefas em prol do reino e para a glória do nome de Jesus Cristo. O enchimento do Espírito Santo é um evento que pode ocorrer várias vezes na vida do crente, do cristão. Alguém pode ser cheio do Espírito Santo por longo prazo. Atos capítulo de número 6, versículo 3, fala de Estevão cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11 e o versículo de número 24. O enchimento do Espírito Santo levará o crente a uma capacitação momentânea e algo específico. Deus não vai encher o crente, seus filhos, seus servos, para estar gritando no meio da igreja, sem comunicação verbal, para estar pulando no meio da igreja, para estar rodopiando no meio da igreja, para estar aí inventando coisas que não existem, que a Bíblia não relata, que os apóstolos não falam, que Cristo não ensinou. Mas o Espírito Santo, quando ele toma o crente, é para revelar, é para fazer coisas específicas. Por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 51. Vamos ler Atos capítulo 7 e o versículo de número 51, que diz, Atos 7, 55, perdão, Atos 7, 55, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus. Oh, aleluia! O crente cheio com o Espírito Santo, ele tem uma experiência profunda. O crente cheio com o Espírito Santo, ele não vira menino, não. Menino é que anda pulando dentro da igreja. Estevão, qual foi o pulo que Estevão deu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, ele viu a glória de Deus. E ele fala uma coisa aqui, o texto,
quando ele estava cheio do Espírito Santo, que muitos crentes hoje, não se vê isso dentro da igreja, poucos crentes cheios do Espírito Santo, muitos que estão aí, né, nesse tal do reteté, do pula-pula, mas a Bíblia diz, meu amado irmão, que o crente cheio do Espírito Santo, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Crente cheio do Espírito Santo, Felipe, Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, ele mandou que perdoasse aquele povo que lhe apedrejasse. Louvado seja Deus. Detalhe, ser cheio do Espírito Santo não resulta sempre em falar em línguas. Há outros propósitos de estar cheio do Espírito Santo. Também Deus pode lhe tomar, né? Encher você do Espírito Santo em uma oração, em uma adoração sincera ao Senhor, a Cristo Jesus. Deus lhe tomar você, lhe encher você e levar você a umas experiências em línguas estranhas, interpretações de línguas, variedades de línguas, que são dons do Espírito. Também pode fazer isso, quando um crente busca ao Senhor pela palavra, se enchendo do conhecimento e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo também nem sempre resulta em falar em línguas. Há outros propósitos, como eu já falei, Atos 2:4 e Atos 10:46. Vamos ver Atos 10:46. Atos 10:46 diz: pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo também pode levar o crente a falar em línguas estranhas, variedades de línguas e outros dons a qual o Espírito lhe conceda que você fale. O enchimento com o Espírito Santo capacita o crente para vencer as tentações. Eu tenho visto em muitas igrejas que faz aquele culto, o culto pentecostal, né? E agora reconhecido e conhecido como o culto do reteté, e chama os crentes para ser cheio do Espírito Santo para estar pulando dentro da igreja. Eu desconheço este culto, eu desconheço pela Bíblia, né, este movimento, este enchimento do Espírito Santo, e ainda dizem que estão cheios do Espírito Santo porque estão pulando. Muito pelo contrário, a minha Bíblia diz que o crente cheio do Espírito Santo, esse enchimento capacita ele para vencer as tentações. Lucas capítulo 4 e o versículo de número 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Oh, aleluia! Como é bom, Jesus, crer na sua palavra. A palavra de Cristo é a verdade. Está cheio do Espírito Santo e está sob o domínio, o poder do Espírito. O crente cheio do Espírito Santo, ele opera milagres, curas, expulsa demônios e ensina com autoridade. Crente cheio do Espírito Santo, pare de ser menino. Cresça no conhecimento e na graça. Ser cheio do Espírito Santo é pregar com autoridade. É falar com autoridade em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15. Versículo 32, versículo 33 e o versículo 36. O crente cheio do Espírito Santo, ele fala aquilo que Deus quer. E nós temos visto também em algumas igrejas muita profetada. Muitos crentes falando algumas coisas e dizendo que Deus está falando, que Deus está revelando, Deus está mandando, assim diz o Senhor. Não que eu não creio no dom da profecia, eu creio, mas a maior profecia que não mente
é a palavra de Deus. Nesta, você, crente, pode confiar. Bíblia Sagrada. Seja todo homem mentiroso, mas a palavra dele é a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. O crente cheio do Espírito Santo fala aquilo que Deus quer. Lucas 1, 41 e 45. O crente cheio do Espírito Santo ministra o enchimento do Espírito Santo, ministra no crente palavras proféticas. Ainda que você não conheça as profundezas de Deus, nem a Bíblia tenha lido pouco, mas quando Deus te tomar no enchimento do Espírito Santo, Deus vai falar através da tua boca. Palavras proféticas. Palavras que vêm do Espírito. Lucas capítulo 1, do versículo 67 a 79. Agora, meu amado, o que acontece com o crente cheio do Espírito Santo? O que acontece na vida do crente quando ele realmente está na plenitude, quando ele está cheio do Espírito Santo? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia e o movimento que está acontecendo hoje nas igrejas. Movimentos que acontecem na igreja e a Bíblia. O que a Bíblia diz quando o crente está cheio do Espírito Santo? O crente cheio do Espírito Santo, ele prega com poder. Sabe o que é poder? Na unção, na revelação, na autoridade. Atos 4, 31. Atos, capítulo 4, versículo de número 31. Vamos ver essa passagem de Atos, capítulo 4, e o versículo de número 31 diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Cristo. Você cheio do Espírito Santo, você está anunciando a palavra ou você está dançando dentro da sua igreja? Você crente que se diz estar cheio do Espírito Santo, você anda pulando, saltando, rodopiando, é para isso que você quer estar cheio do Espírito Santo? A minha Bíblia diz diferente. Cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a Bíblia. O crente cheio do Espírito Santo, ele é um testemunho, seu testemunho é poderoso. Atos 4, versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e ancião. O crente cheio do Espírito Santo, seu testemunho é poderoso. Infelizmente, nós temos visto alguns irmãos, alguns crentes com testemunhos que não convém, não condiz com as Santas Escrituras, com o Espírito Santo, que eles dizem, quando estão no púlpito, falam línguas estranhas, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, profetizam, marcham, pulam, batem o pé. Mas quando sai dentro daquelas quatro paredes, seus testemunhos não convêm com a sua palavra, não convém com a sua pregação, não estão cheios, mas já não estão mais cheios do Espírito Santo. Mas a minha Bíblia diz que o crente cheio do Espírito Santo, seu testemunho é poderoso. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem visão do céu. Atos 4, 8. Crente cheio do Espírito Santo, a visão dele é uma visão celeste, para cima, onde ele vê a Cristo Jesus, onde ele olha para o autor e consumador da fé. Aí sim, podemos dizer que o crente está cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não divide. Isso é muito importante. Muitos crentes batendo o pé no rodapé, no reteté, no blá blá blá, dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas dividindo igrejas, dividindo o corpo de Cristo, dividindo irmãos,
dividindo liderança. Que tipo de enchimento de plenitude você recebeu? Pelo contrário, a minha Bíblia diz que quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele não afasta, ele não divide o corpo de Cristo. Pelo contrário, ele soma, ele atrai uma multidão ao Senhor. Quando ele está cheio do Espírito Santo, a vontade é que entre mais na igreja, é que venha mais pessoas a se converter a Cristo Jesus. Mas tem muitos crentes, infelizmente, se dizendo estar cheio do Espírito Santo, que é batizado do Espírito Santo, que fala línguas estranhas e profetiza, dividindo igrejas. Reflita. É esse o tipo de enchimento do Espírito Santo? Ou você prefere ficar com a Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Atos, capítulo de número 11, e o versículo de número 24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Testemunho deste homem aqui, a palavra deste homem, a coragem, o Espírito que estava nele, a plenitude que ele entrou no enchimento do Espírito Santo, levou este homem, a Estevão, a trazer uma multidão à presença e a se dobrarem diante do soberano Jesus Cristo de Nazaré. Amados, eu completo aqui a minha terceira etapa, terceira parte do batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que muitos crentes já estão refletindo. Eu poderia aqui falar, em apresentar aqui alguns textos, alguns termos no grego, no hebraico, mas a Bíblia, ela revela, ela traduzida para o nosso português, apesar que ela foi escrita no hebraico, no grego, ela por si só, ela se revela e ela diz o que ela quer. Ela revela a verdade. Então reflita. Reflita no que você ouviu nessa terceira parte, na primeira parte, o batismo com o Espírito Santo. Se o sinal é falar em línguas estranhas ou é uma mudança radical de vida. Será que Jesus batiza o crente com o Espírito Santo e dá como sinal falar em línguas e a pessoa fica no estado que era antes? No estado normal? Ou o verdadeiro sentido, sinal do batismo com o Espírito Santo é uma mudança radical de pensamento, é uma conversão, é um amor pela palavra, é o temor de Deus? Reflita sobre isso. Então que Deus nos abençoe. E eu vou apenas repetir o que está escrito na Bíblia. Assim diz as Escrituras Sagradas: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse ensinamento eu ensino na igreja. Enchei-vos do Espírito Santo. Tem muitos crentes perdidos, apáticos e tristes, porque quando ouvem falar, você que não é batizado com o Espírito Santo, vai lá na frente, o pastor bota a mão e não acontece nada, e ele volta mais triste ainda. Mas eu digo para você, crente, fique triste não. Você é batizado com o Espírito Santo. Você que tem o temor de Deus, você que tem comunhão, você que ama a sua igreja, você que é humilde, você que está aprendendo, lendo, crendo nesta palavra, você que crê no arrebatamento, você que crê na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que crê na vida eterna, você que sabe, reconhece de onde você veio e quem você é hoje, a nova criatura em Cristo Jesus, segundo Coríntios 5,17, creia que você é um homem, é uma mulher batizado com o Espírito Santo de Deus. A sequência da sua busca é o Espírito Santo lhe encher e levar você
a uma intimidade mais profunda com Ele. E o texto sagrado diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Busque, continue buscando na palavra de Deus. E antes, crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. E para encerrarmos, disse Jesus, o soberano das Escrituras, o Deus das Escrituras: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Dá aí um link, dá um like aí e inscreva-se. Dá um like e inscreva-se, acompanhe-nos, né? Nos acompanhe aí nessas 3 etapas do batismo com o Espírito Santo. Simples, mas é o arroz, como eu costumo dizer no Facebook. Eu prefiro ficar com meu arroz e feijão que a Bíblia Sagrada. Muitos estão por aí se alimentando do filé, né? Se dizendo aí, mas sem testemunho, sem conhecimento, sem vida espiritual, sem alegria do Espírito. E eu vou fazer 21 anos, quando eu aceitei Jesus Cristo lá no Betel Brasileiro. E vou fazer 21 anos e continuo com a mesma alegria. Aleluia. Continuo com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma força, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, quando eu aceitei Jesus pela primeira vez no Betel Brasileiro. Por quê? Porque eu continuo dizendo que a Bíblia é a verdade. Examinais as Escrituras e você vai obter nela o conhecimento necessário para tirar suas dúvidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.